Chega Mais, na Rádio Pop. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira a gente tem um Chega Mais aqui, a gente recebe alguma visita para falar sobre algum assunto e hoje eu estou recebendo aqui a Emília Augusta, advogada. Tudo bem, Emília? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, Vinícius. Tudo certinho? Certinho, obrigada aí pelo convite. Você já boa é de tarde casa, né? É o que? A quinta, quarta? Eu sou sócia, né? Já veio tanto aqui na Rádio Pop. Já sou sócia. Eu agradeço a confiança, a credibilidade por vocês estarem sempre me convidando. É uma honra, é um prazer. O prazer é nosso. Vamos falar sobre direito, sobre advocacia. Estamos no mês do advogado, é isso? Isso, foi 11 de agosto, o dia do advogado foi. Dia do advogado. E aí eu te pergunto, assim, eu já trabalhei, ô Emília, em livraria. E aí eu lembro a primeira vez que alguém me pediu um vademecum. Vademecum. Que é aquele para estudante, não é isso? Tem várias leis. Todas as leis estão lá, né? Isso. Então, você que vê uma pessoa com um livro gigante, que não for uma bíblia, mas é um livro gigante, cheio de coisinha colorida, de anotação, é que aquela pessoa tá estudando direito, né? Porque ela tá pra cima e pra baixo aquele negócio no colo, né? Ou ela tá estudando direito ou é concurseira, porque cai muita legislação em vários concursos também. Exato, tá estudando também, às vezes, pro exame da ordem, né? Isso, é. E aí eu me lembro, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, o pessoal tem que gostar muito de estudar, né? Ou pelo menos se empenhar, porque é muita coisa, é muita lei, tem várias coisas que mudam, vários detalhes, Eu né? não sei nada de cor, até hoje eu consulto. Mas tem que consultar, né? Não dá pra saber nada de cor, sempre consulto a legislação. Que é importante, até porque né? ela muda, né? Uhum. Mas... É bastante coisa, né? Acho que assim, talvez a capacidade do cérebro humano não é capaz de colocar tudo pra dentro que tá ali, porque é muita coisa. É lei trabalhista, tem lei do questão de vara familiar. Tributário, Tem várias áreas do direito, né? A direito administrativo, muitas áreas. Exatamente. Direito financeiro, código de trânsito. E aí conta pra gente, então, qual que é a sua especialidade? Você já veio falar com a gente aqui uma vez, a gente falou sobre a questão familiar, questão de pensão, que eu acho que foi se eu não me engano, foi um especial que a gente fez sobre o direito das mulheres, então a gente falou sobre essa questão da mulher receber a pensão, de cuidar da criança, da vara familiar. Você também é especialista em atendimento ao cliente, ao consumidor, não é isso? O consumidor, imobiliário, uma área que eu atuei muito, né? Uhum. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei bastante no ramo imobiliário e é as que eu mais atuo. E aí o pessoal pode mandar mensagem pra gente aqui no 12-3108-9090, tirar dúvida também, às vezes a pessoa tá passando por alguma situação, né? E aí eu até quero perguntar pra você, uma pessoa que sente que foi lesada, às vezes por algum produto, ou uma pessoa que fala, eu acho que isso que cabe, por exemplo, na questão imobiliária, cabe um processo, e a pessoa às vezes não tem condição de procurar um advogado, como é que ela deve proceder? Qual que é a primeira coisa que essa pessoa faz? É importante dizer que para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, ela pode estar procurando a defensoria pública, né? E nas cidades que não tem defensoria pública, tem a OAB, né, que tem um convênio com a defensoria pública para poder estar orientando as pessoas sobre quaisquer direitos que ela tem e, eventualmente, está nomeando advogado para propor ações para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Então, aqui na cidade de Aparecida, tem a OAB de Aparecida, na cidade de Roseira, a OAB de Roseira. Então, a gente faz a nomeação, né? A assistência judiciária gratuita, tem que preencher os requisitos, comprovar que não tem condições de pagar um advogado e que isso daí está previsto, né, na Constituição, o direito ao advogado, e como não tem a Defensoria Pública, existe esse convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. E é importante, né, porque muitas vezes as pessoas, elas sabem que, eu tenho direito, mas ela não sabe muito bem como procurar os direitos dela, né? Isso, eu aconselho sempre procurar um profissional, né, para tirar dúvida, e aquelas pessoas que não têm a condição, procurar a Defensoria Pública, se houver na sua cidade, não tendo a OAB local, que com certeza vai ter os dias lá de plantões, de triagem, e sempre tem profissionais lá para poder atender. Eu mesmo atuo pela OAB, pela assistência judiciária, e faço várias ações para aquelas pessoas que não têm condições de pagar e o Estado me paga pela Defensoria Pública. Exatamente. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre advocacia, sobre direito aqui
com a Emília Augusta, advogada. A gente falou sobre o tema do dia hoje aqui na rádio, todo dia tem um tema do dia. E hoje eu trouxe, até para falar um pouco sobre a questão do humor, né? Não sei se você ficou sabendo que teve um jogador do Corinthians que numa transmissão, um comentarista fez uma piada de mau gosto envolvendo o pai desse jogador que já é falecido. E aí tá tendo uma polêmica sobre isso, o comentarista foi até demitido também lá do SBT. E aí eu queria saber de você, quando é que uma pessoa que, por exemplo, se sentir, como eu posso dizer, humilhada, não tô falando nesse caso especificamente, em vários casos, a pessoa se sentiu humilhada ou ela acha que sofreu injúria, sofreu preconceito ou alguma piada de mau gosto que expôs uma situação muito particular dela, quando que é o limite para ela saber, não, eu vou atrás dos meus direitos, eu vou processar essa pessoa? Quando saber que você pode processar uma pessoa por ter te humilhado, assim, ou publicamente, ou na internet, por exemplo, que é muito comum hoje, né? Muito comum. Infelizmente, hoje é muito comum. As pessoas usam a internet, a maioria sabe utilizar, mas tem muito excessos, né? E quando ocorrem esses excessos que ferem a honra da pessoa, né? Expõe a pessoa a uma situação vexatória, humilhante, expõe a intimidade da pessoa, né? O ofendido, ele tem o direito de fazer um boletim de ocorrência, inclusive pode ser online, pelo site da Delegacia Civil, tem um boletim de ocorrência online que dá para fazer. Crimes contra a honra, né? Que envolve essas situações humilhantes, algumas situações constrangedoras, que expõem a pessoa ao ridículo, que fere a dignidade, que fere a honra, que fere o decoro das pessoas, né? Então, assim, infelizmente, existem muitas crueldades nas redes sociais, pessoas que sem dó e sem piedade divulgam, fazem comentário, expõem as outras pessoas. Então, existe um limite, né, de expressão, e tem que respeitar o direito da pessoa, que é aquele direito à intimidade, né, a sua intimidade de não ser exposta ao ridículo, né? É interessante isso que você está falando, porque assim, o que mais tem hoje, por conta das redes sociais, é a exposição, né? As pessoas expondo... Tem muito, muito. Eu vejo casos assim, às vezes a pessoa vai fazer um vídeo, só para você que é ouvinte ter uma noção, assim, às vezes a gente vai fazer uma reportagem na TV, ou, por exemplo, você que está aqui conversando com a gente, tem que assinar um papel, né? A gente dá um papel para assinar, não, eu estou aqui, estou falando, estou cedendo os meus direitos para a rádio, mas às vezes as pessoas estão filmando os outros na rua, estão colocando coisa na internet, estão colocando mentiras, e aí as pessoas muitas vezes não sabem nem o que fazer, né, quanto a isso. E muitas vezes você fala de filmagem, né? E muitas vezes as pessoas pegam algo fora do contexto, inventam um contexto lá, né? Tem um contexto todo dentro de uma filmagem e ainda inventa mentiras, inventa situações, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Existe uma liberdade, sim, de expressão, mas tem um limite, né? Que é a intimidade, o respeito ao próximo, E aí né? entraria no crime, né? Quando a pessoa entra no crime, já... No caso, né, dá para fazer o boletim de ocorrência, depois entrar com uma queixa-crime, né? Crimes contra a honra, e também dá para entrar com uma ação por danos morais, né? Na área civil, né? Para exigir daquela pessoa um dano moral. Talvez até uma retratação também, enfim, às vezes indenização, dependendo do que acontece, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um comércio e aí ela é desmoralizada na internet por causa de uma fake news, por exemplo. E aí o comércio dela acaba perdendo gente, ela tem que fechar a porta, a pessoa falha. Então, muitas coisas podem acontecer, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Tem que tomar muito cuidado, não pode ter excesso, né? E sobretudo, ter o respeito com o próximo, né? Você fala de comércio, mas às vezes a pessoa tem uma profissão também, né? É um autônomo, tem um escritório, um consultório, então tem que tomar muito cuidado com a internet. É isso aí. Você continua ligado aqui na Rádio Pop, participa aí no 12-3108-9090. Tô recebendo aqui hoje a Emília Augusta, advogada, estamos falando sobre o assunto. Tem muita gente já mandando pergunta aqui, Emília, a gente vai falar no próximo bloco. Pessoal falando sobre questão do direito ao consumidor também, Black Friday, né, que chega no final do ano, às vezes festa também, às vezes acontece muito problema com festa, casa de evento, um monte de coisa. Tem perguntas sobre isso aqui, você pode mandar a sua também. Já recebemos perguntas sobre pensão alimentícia também aqui também. O pessoal tá perguntando, tá preocupado. Ah, meu salário, Vini. Então, vai ter que arcar, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho.
todo mundo é fã. Chega mais na Rádio Pop. Agora 4h23, estamos recebendo hoje aqui a Emília Augusta, ela que é advogada. Estamos falando sobre o mês do advogado aqui na programação da Rádio Pop. Foi no dia, aliás, o dia, né? Foi dia 11 de agosto e esse mês aqui dedicado. Então vamos conversar aqui com a Emília, porque eu tenho pergunta aqui, Emília, no seguinte, falando sobre dívidas comuns, né? Relativamente próximo aí, em breve a gente vai ter no final do ano Black Friday. Estamos chegando também às vezes, falta pouco, né? 4 meses pro Natal. Tá pouco tempo, né? Tá chegando. É uma época que o pessoal tem muito consumo, compra bastante coisa, tem promoção de tudo quanto é coisa. Enfim, aí teve uma ouvinte aqui, a gente já tinha preparado essa pergunta, mas tem uma ouvinte aqui, a Rafaela, falando sobre os direitos do todo consumidor. Tem algumas informações básicas que todo consumidor deveria saber na hora de comprar um produto, quais são os direitos dele, questão de devolução do produto, que você possa passar pra gente. A Rafaela tá perguntando aqui também, eu tenho essa dúvida, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes já aconteceu do produto não ser satisfatório, e eu falava, mas vai dar um trabalho, né, pra resolver isso, aí eu deixava pra lá, mas a gente tem os nossos direitos, né, a gente tem o direito, inclusive, constituído por lei, não é isso? Sim, depende, se for compra online, né, fora do estabelecimento, você tem até o direito do arrependimento, né? O produto chegou para você e você não gostou, você tem o direito de arrependimento, né, desse produto e que é devolver o produto no prazo de 7 dias. Compras na loja física, né? Você não tem esse direito de arrependimento, mas você tem o direito de troca, né, no caso de defeito, se você comprou um produto com um defeito, ou se você foi enganado, houve uma propaganda enganosa daquele produto que te foi ofertado, né? Nesse período de Black Friday, né, tem que prestar muita atenção, o que eu falo é nos preços, né? Já ir anotando, printando anúncios. A partir de agora já, né? Porque para não ter aquela propaganda enganosa, aquela fraude. É a metade do dobro, né? Isso, daí eles ajustam os valores, né? Na véspera lá, eles diminuem, né? Eles aumentam, depois diminuem. E quando você está pesquisando hoje, você fala, nossa, mas esse valor aqui tá até mais barato que eu pesquisei, tá até mais caro do que eu pesquisei há um mês atrás. Então já é bom dando uma cotada, né, nos anúncios, uns 30 dias antes, né? Vou te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, a pessoa vai lá na loja, ela compra uma roupa e ela chega em casa e fala, eu quero devolver. Se ela tiver tirado a etiqueta, muda alguma coisa ou o aconselhável é não mexer na etiqueta, por exemplo? Pelo Código de Direito do Consumidor, a pessoa não pode devolver, a não ser que esteja com defeito. Muitas lojas, por cortesia, né? Elas dão um prazo de troca, né? Mas elas não são obrigadas a isso. Não são obrigadas, porque você comprou dentro do estabelecimento físico. Isso eu falo quando você vai na loja, experimenta a roupa lá, ou vê aquela roupa e compra na loja física, né? Porque aí você teve a possibilidade de provar, né? Você viu no seu corpo, por exemplo. Daí, neste caso, né, a loja, né, o comerciante, ele não é obrigado a aceitar essa devolução, a não ser que esteja com defeito, né? Você vai e prova para ele, olha, tá com defeito. Mas existe muitas cortesias nas lojas, elas já colocam lá prazo de troca, elas te dão um vale-troca, né? É praxe nas lojas, né? A obrigação de trocar é só em caso de defeito do produto mesmo. E aí é um tipo de produto que às vezes você tá na loja ali, você tá no provador, você não percebe que tem algum defeito, né? Mas você vai chegar em casa, vai usar, você fala, ó, isso aqui tá com um problema. Tem até pessoas que às vezes acabam, a gente até vê na internet, né? O pessoal acaba abusando disso, né? As pessoas vão lá, usam a roupa e aí devolve também. Tem um tipo de legislação em relação à loja também, pra loja se proteger desse tipo de coisa? Porque eu imagino que esteja errado, né? A pessoa não, faz isso. Daí já tá... a pessoa, o consumidor também tem que ter um limite. Tem um bom senso, né? Isso não pode. Se ele usou a roupa, a loja não é obrigada a devolver, a aceitar a devolução. Mas vamos supor, se você comprou uma roupa e ela tá com uma costura falhada, um botão falhado, daí sim, a loja tem que trocar para você o produto ou devolver. Tem alguma legislação específica, por exemplo, roupa é uma coisa, às vezes, sei lá, brinquedo de criança, eletrônicos, tem alguma coisa assim? Ou, no geral, esse tipo de procedimento serve para todos? Existe um prazo, né, que é de 30
a 90 dias. 30, no caso de brinquedo, por exemplo, né? Que são produtos que têm uma durabilidade maior. É 90 dias para você identificar qualquer tipo de defeito nesse produto. Depende da criança, né? Que às vezes a criança no segundo dia já quebra. Mas tem que tomar cuidado também, claro. se for defeito, né? Porque não é você não vai estragar o produto para ir lá trocar também, né? É porque não faz sentido nenhum isso, né? Você compra um aparelho celular, você compra um ferro, um liquidificador, daí existe um prazo para você estar, né, podendo trocar esse produto em caso de vício do produto, defeito, 90 dias. O Código de Defesa do Consumidor estabelece. Ó, tem uma pergunta aqui do Samuel, ele falou o seguinte, que ele foi fazer um evento pro aniversário da filha dele, numa casa de eventos. E aí ele deu a primeira parcela, tinha parcelado algumas vezes, deu, acho que é o calção, né, que chama, depende do lugar que ele falou que colocou aqui. E aí eles cancelaram a data, falaram que se enganaram e no dia ele já teria um outro evento, então devolveram o dinheiro dele. O que ele pode fazer nesse tipo de procedimento? Tem alguma coisa que ele possa fazer? Porque ele falou que ele queria fazer no dia e aí a empresa se enganou, mas o dinheiro dele foi devolvido, né? Se ele deu um sinal e foi feito um contrato, a empresa, ela, de certa forma, ela errou, né? E se ele comprovar que não conseguiu, dentro desse período, achar um outro lugar para realizar a festa, e aquele lugar ele já tinha, por exemplo, ele já tinha pesquisado por questão de localização, por ser próximo para as pessoas, estacionamento, ele pode estar, assim, entrando com alguma medida contra essa empresa, porque ela deveria, antes mesmo, ela teria que ter honrado com o compromisso, né? E ter realizado o evento no dia combinado com ele, porque ela já recebeu o sinal. Então, a partir do momento que foi recebido um sinal, já existe um contrato, mesmo que seja verbal, né? Eu não sei se existe, no caso dele, um contrato por escrito, que eu oriento sempre a pedir um contrato por escrito, né? Essa era a minha próxima pergunta. Como é que a gente se protege, por exemplo? Vai fazer um casamento, vai fazer uma festa, ou até, por exemplo, um fotógrafo vai tirar foto do meu filho, tipo, é sempre bom ter um contrato, né? Sempre bom ter um contrato, antes pesquisar, né? Eu acho que antes de tudo, né? Porque, infelizmente, existe várias pessoas aí nessa área que já vem com o intuito de praticar golpes, né? Então, assim, importante é você pesquisar saber quem antes, é quem, né? Consultar, né, em internet, com colegas. Perguntar pro amigo se já referências, conhece. Né? Exato. E, no caso, exigir o contrato, né? Procurar saber dessa empresa também, exigir o contrato. Existe o contrato de prestação que a empresa vai fazer da realização do evento, para combinar certinho o que vai ser realizado, o horário do que vai rolar o evento, né? Porque tem horas também, né? Horário de início, horário final, para não ter contratempos e para não ter problemas futuros, tanto para a empresa como para quem está contratando também, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael de Potinho, ele falou, no caso de compras no cartão de crédito, eu como comércio recebo um valor menor devido à taxa da maquininha. No caso de devolução, o valor devolvido deve ser o que eu recebi ou o integral da compra? Ele fez no comércio? Ele é o comércio, na verdade. Ele é o comércio. Aí ele tem que fazer ele falou aqui, ó, eu como comércio recebo um valor menor devido à taxa, né? Que tem as taxas da maquininha. Então a pessoa passa um valor ali com a taxa, mas o valor que vai para ele é menor. No caso da devolução, isso faz alguma diferença? Deve ser o valor que ele recebeu, que ele vai devolver, ou o valor integral da compra junto com a taxa? Ele vai ter que devolver o valor integral, porque, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a gente não pode ficar repassando. Tem comércio que, por exemplo, cobra taxas, né? Mas pelo código não pode. Mas aí, no caso, ele também pode se sentir lesado pela empresa de maquininha, ou não? A empresa que cancelou, eu não estou entendendo direito. Não, por exemplo, o cliente. Você vai lá na minha loja, você compra, e aí você passou um valor na minha maquininha. E aí o valor foi, sei lá, R$180. Só que R$10 são de taxa. Então eu fiquei com 170 e R$10 é da empresa. Na hora de eu devolver o valor por algum problema que o cliente exigiu, eu tenho que devolver os 180 ou 170? Essa é a dúvida. Daí ele tem que devolver o valor integral que foi pago, que a máquina de cartão, né, que a empresa pagou para ele. Até porque o consumidor não tem culpa, né, que se tem a taxa ou não, né? Não tem culpa. Infelizmente, nessa situação aí, depois ele vai ter que
colocar recados para o consumidor, explicando certinho sobre isso, né? Anunciando, informando certinho sobre como que funciona a devolução. Porque tem essa taxinha aí. Um abraço para você, Rafael. Obrigado pela participação. Meu amigo, o Patrick, aqui, ele fez uma pergunta, que ele foi chamado para depor. E ele falou que não quer ir, contra a vontade. Ele é obrigado? O que ele deve fazer nesse caso? Eu imagino que ele esteja falando, talvez, de questão trabalhista aqui. Ele foi intimado? Intimado. Se ele foi intimado, ele tem que ir. Ele recebeu uma intimação, né? Você sabe que é o medo que eu tenho esse? Ele tem que ir, sim, porque se chega... ele não for, dá até desobediência, né? Eu tenho medo disso. Porque ele está sendo convidado pelo judiciário. Quando a pessoa é intimada, ela está indo para ser uma colaboradora, né? Para ir lá dizer a verdade, colaborar com a justiça. E caso ele não compareça, pode até pedir que ele vá, né? Que o oficial de justiça vai até a casa dele e o obrigue a ir. E ele também pode responder por desobediência. Essa é uma questão que eu até falei aqui, porque eu tenho medo. Porque, for intimado, tem que ir. Porque às vezes, por exemplo, você trabalha com uma pessoa, e aí a pessoa, ela sai do trabalho e ela quer processar a empresa. E aí ela fala, você vai ser minha testemunha. Eu não sei se é nesse caso que ele tá falando, ou no caso ele foi intimado. Mas eu sou obrigado a ser testemunha dessa pessoa, por exemplo, ou não? Se for intimado judicialmente, sim. Meu Deus. Né? Se você recebeu um mandado de intimação do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, você tem que comparecer na audiência, assim como testemunha. Mas aí você tem alguma... Agora, se você não... muitas vezes, né, o advogado tem que mandar um convite para testemunha e provar para o juiz que mandou esse convite. Entendi. Daí, se a testemunha não comparecer, o advogado, ele não quer perder a prova, né? Aquela testemunha é uma prova. Ele pode pedir para o juiz intimar, redesignar a audiência e a intimação dessa testemunha para ela comparecer. E ocorrendo isso, se for uma intimação judicial, tem que comparecer. Ele falou que foi esse caso aqui, por exemplo. Ele tá dizendo aqui, o Patrick. E aí que fica a minha dúvida, porque assim, às vezes a pessoa não quer depor porque ela tá com medo, que ela às vezes trabalha na empresa ainda, por exemplo. Ela tem alguma segurança, assim, tipo, porque vai que ela fala alguma informação que vai prejudicar a empresa que ela trabalha e as pessoas vão querer descontar nela. Existe alguma segurança que ela possa ter, por exemplo, você fica tranquilo que durante tanto período a empresa não pode te mandar embora, não tem alguma coisa nesse tipo? Neste caso, se ocorrer isso, né, ele vai ter até justamente a prova, porque ele participou dessa audiência, no qual, mesmo contra a vontade dele, mas o judiciário convidou, intimou, a empresa não pode penalizar a pessoa por isso, né? Então, é um abuso até da empresa e se ocorrer isso, depois ele ser perseguido ou mandado embora, né? Ele pode até pedir por danos morais, né? Por conta disso, né? Ele pode pedir danos morais para a empresa porque ele foi intimado a depor e ele foi lá, falou a verdade e a empresa depois o perseguiu, né? Porque eu acho que é uma preocupação muito grande de várias pessoas, no caso, seria justamente isso, né? Porque aquilo, às vezes foi um colega, um amigo seu, ou às vezes nem uma pessoa tão próxima, mas todo mundo primeiro preza pelo próprio emprego também, né? Então talvez seja um receio que as pessoas têm. Por isso que ela pergunta. Ele falou que foi exatamente nesse caso. Boa sorte pra você aí, meu querido. Obrigado aí. Tamo junto aqui no Hora a Mais. Estamos chegando no finalzinho do programa. Daqui a pouco tem pra você aqui o ingresso pra curtir o Biquíni Cavadão. Você manda mensagem no 12-3108-9090. Manda seu nome completo. Daqui a pouquinho tem o resultado pra você. Tá bom? Hoje não chega mais aqui. Tô recebendo a Emília Augusta. Estamos conversando aqui sobre direito, sobre advocacia. Tem uma pergunta aqui, da Juliana. Ela tá falando sobre a questão imobiliária. Ela tá reclamando, na verdade, que ela vai alugar uma casa e ela tá falando que ela acha injusto ter que pagar o IPTU da casa. Isso é corriqueiro, é normal? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu aluguei casa, o IPTU ficava por minha conta. Mas isso tá na lei ou depende de com quem você está negociando, Emília? Isso é previsto em lei. Na lei de locação, a lei 8.245, ela estabelece que o inquilino, né, aquele que aluga, ele paga o aluguel e os encargos da locação. E geralmente os encargos da locação é água, luz, IPTU, condomínio. Isso está previsto em lei. Nada impede, salvo, né, se for negociado entre
a inquilina e o proprietário, mas essa cobrança do IPTU é legal. É É legal. o inquilino que arca com a responsabilidade de pagar. E, por exemplo, a questão de fazer seguro. Existe uma lei prevista para isso? Você vai alugar, você tem que fazer... Eu já tive situações que eu fui alugar um apartamento, por exemplo, tinha que fazer seguro contra incêndio. Isso é uma obrigação ou, por exemplo, vai de cada imobiliária, vai de cada pessoa Isso que está pode negociando? ser facultado, né? No contrato. Facultativo. Pode ser... não é obrigado... se no caso, no contrato, se você conversar com o proprietário, isso pode ser facultado. A maioria, eles facultam esse seguro, e daí você se responsabiliza por qualquer dano que ocorrer no imóvel por sua culpa também, Entendi. entendeu? O seguro, às vezes, ele protege também o próprio inquilino que mora, né? Então, se você causar algum dano no imóvel, deixou lá por imprudência, negligência, daí você vai ter que arcar com esse prejuízo pro proprietário também, né? Então, muitas vezes, no contrato de locação, ele pode ser facultado. Eu penso assim, é melhor prevenir do que remediar. Eu penso dessa forma. Então eu fiz lá, então nem era tão caro na época, eu nem lembro quanto foi, mas foi menos de R$ 150 ali pelo período que eu ia ficar. Eu achei que valia a pena para ter mais segurança, um pouco mais de tranquilidade, né? Correto é colocar, assim, justamente por isso, né? Até porque, por exemplo, ocorreu um incêndio e depois até aquele inquilino provar que a culpa não foi dele. E aí dá mais trabalho, né? E ele pode ficar responsável por ressarcir o dano ocorrido no imóvel, né? Vai ter que passar por uma perícia, tudo, mas correto é fazer um seguro. O que é mais importante na hora da pessoa alugar um imóvel, por exemplo? Porque eu já vi muita gente falando que, não gosta de alugar com pessoas físicas, prefere ir na imobiliária. Tem alguma questão que pode prejudicar essa pessoa? Porque eu imagino que não seja bom fazer de boca a boca, né? Ter sempre um contrato, tudo certinho, estipulado, como a gente falou agora há pouco, né? Na questão das festas também. Porque acredito que quando você vai numa imobiliária, você fica um pouco mais de segurança em relação a isso, né? Você tem que alugar um imóvel, saber de quem que tá alugando. Se você vai alugar direto com o proprietário, não tem problema, mas desde que faça um contrato, né? E tanto também na imobiliária tem que observar se o que a imobiliária está exigindo para você está dentro da lei. Como, por exemplo, não pode haver cobrança de dupla garantia. A imobiliária ela não pode pedir um fiador e um calção ao mesmo tempo para o inquilino. Não pode onerar muito aquele inquilino quando ele for alugar o imóvel. Então, assim, o correto é sempre por contrato de locação, independente de ser direto com o proprietário ou com a imobiliária, sempre a pessoa está atenta aos seus direitos, né? Se não souber, procurar saber os seus direitos sobre isso, sobre essa locação. E aí, claro, pegar e colocar esse contrato em cartório, registrar tudo certinho para ter validade, né? Um contrato escrito, reconhecido firma, tudo certinho, né? Reconhecido firma das assinaturas, tudo certinho. Porque eu vejo muitas pessoas que têm essa dúvida, principalmente que a ouvinte mandou aqui, de falar, eu acho que eu não deveria ter que pagar o IPTU, os encargos, né? Aí talvez vai uma questão de negociação com a pessoa que está alocando ali para você, né? Mas se está previsto por lei, faz parte, tá previsto, né? Via de regra, a maioria das locações, né, é cobrado, o IPTU, condomínio, água, luz. Mas eu já vi locação que o proprietário isenta, né? O inquilino de pagar o IPTU, mas via de regra essa obrigação é do inquilino. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que ela teve algum problema no imóvel, que vai tirar, por exemplo, o calção dela, que o calção é aquele dinheiro que ela dá no começo, né, quando ela vai entrar no imóvel, e aí se tiver tudo certo com o imóvel, ela pode retirar no final da locação, não é isso? É uma garantia, né? Como eu falei, existe calção, pode ser fiador, não pode exigir duas garantias, existem várias garantias previstas na lei. E essa garantia, justamente, caso a pessoa atrasar um aluguel, caso ocorrer alguma pendência, aquele proprietário tem aquele calção para estar ali arcando com aquela despesa, né? E no final da locação tem que ser devolvida, né? Corrigido, tem que colocar numa poupança. Eu aconselho sempre a pedir fiador, né? Porque a calção, você vai pedir a calção, você tem que guardar aquilo, tem que depois devolver. Para a pessoa que está alugando, que tem o espaço, né? Que é dela, no caso, você está dizendo. Isso. Então, porque eu fico pensando nisso, assim, muita gente não tem essa facilidade. Às vezes a pessoa consegue até um calção, mas é mais difícil para ela achar um fiador, né? Porque às vezes a pessoa não tem um imóvel próprio, tem um monte de questões para a pessoa ser fiadora também, não tem?
Algumas imobiliárias exigem que a pessoa apresente escritura, matrícula do imóvel, mas a lei não fala nada disso. Não fala Qualquer pessoa pode ser fiador independente, porque a fiança vai recair sobre aquela pessoa e caso o inquilino não pague o aluguel, o proprietário vai poder acionar o fiador e provavelmente vai acionar os bens dele, dinheiro em conta, carro, moto, né? Caso numa execução para cumprimento de sentença, para executar aquele contrato. Mas fiador é mais difícil mesmo, porque muitas pessoas ficam com receio de ser, né? De ser fiador, porque a pessoa acaba se responsabilizando por aquele aluguel caso o inquilino não pague, né? Exatamente. Então, às vezes é melhor a opção caução mesmo. Para o inquilino, né? Para o inquilino. Para o inquilino. Emília, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui. Tem mais perguntas aqui sobre a questão da pensão também que eu não consegui fazer, porque passa muito rápido aqui a programação da Pop. Então quero deixar você convidado aqui já pra gente vir mais vezes, pra você vir comparecer aqui. Um dia, quem sabe, a gente falar só sobre essa questão da pensão. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. A gente já fez um programa específico um tempo atrás. A gente pode fazer outro futuramente para tirar dúvidas sobre essa questão do direito familiar, né? Existem muitas dúvidas, revisão, exoneração, né? Quando que para de pagar, se é automático, percentual. Tem que ter um programa só disso, na verdade, porque é muita coisa. É muito assunto. E o pessoal que pode te encontrar também no Instagram, não é isso? É Instagram. Qual que é o seu Instagram? Doutora Emília Augusta da Costa. Tem algum ponto, tem alguma coisa? Como é que funciona? Tudo junto. Tudo junto. Doutora Emília da Costa. Isso, Augusta. Perdão. Doutora Emília Augusta da Costa. Então você aproveita, segue lá no Instagram. E eu quero deixar mais uma vez o convite e considerações finais. Se você quiser mandar um beijo, um abraço pra alguém, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço aí para todos os profissionais, então, do direito, né? Todos os advogados, não só advogados, magistrado, enfim, que pelo mês aí, né, desse mês do advogado. Da profissão, né? Em especial aqui a Casa do Advogado da OAB de Aparecida, de Roseira, e a todos os meus colegas. Quero mandar um abraço especial para todos eles e um beijo para minha filhinha, ela não vai estar ouvindo, né? Mas Alice, mamãe te ama. É isso aí. Obrigado pela participação, Emília. Tamo junto, tá? Tá ok. Deus te abençoe. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da Rádio Pop.